Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa casa de oração. Hoje nós teremos a felicidade de ouvir o nosso irmão Luiz Carlos, que eu fiquei sabendo agora através da Marlene, que é o idealizador do Evangelho no Lar, aos domingos, né? Muito bom, parabéns, viu, por essa idealização, e a gente deseja muito sucesso. Tá Gratidão, bom? muito obrigado. E antes de nós darmos início à palestra da noite de hoje, eu gostaria de convidá-los a participar conosco no dia 7 de junho do almoço fraternal. Nós vamos servir comida mineira, sob auspícios do Confiança, né, que vai nos doar os alimentos, o arroz, o feijão, a carne suína, a couve, que não pode faltar, né, na comida mineira, a farofa, torresmo e de sobremesa o doce de abóbora. Tudo isso numa marmitex que vai servir para 2 pessoas por R$ 35. Então, quem quiser adquirir já o seu convite, a distribuição será no Centro do Professorado Paulista, no Jardim Brasil, na Rua Joaquim da Silva Marta, 2959. Nós solicitamos para distribuir lá as marmitex, para ser mais fácil acesso para todas as pessoas irem buscar. Então, todos que quiserem, nós temos convites disponíveis, certo? Bom, vamos então agora fazer a nossa prece, pedindo aos bons espíritos a assistência necessária à nossa prece de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito, assim seja. Assim seja. Luiz Carlos, a casa é sua, a paciência. Gratidão, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Gostaria de, em nome da Marlene, cumprimentar a todos aqui, agradecer o acolhimento. E hoje nós vamos estudar e comentar um pouquinho sobre um tema peculiar, um tema que muitos de nós almejam, que é a paciência. Eu vou contar um pouquinho sobre esse tema, como que ele surgiu. Eu ia montar uma palestra, né? A gente sempre deixa palestras prontas, e aí naquele dia era o dia da prática do Evangelho no lar em casa. E o tema qual que foi? Paciência. No outro dia, eu sou trabalhador da casa do Centro Espírita Chico Xavier, né? E os nossos trabalhos a gente sempre começa com a leitura aleatória do Evangelho. Abrindo o Evangelho, o tema foi paciência. Naquela mesma semana eu estava na USE, fazendo um curso de oratória, estávamos em 15, tinha 15 temas no sorteio. Qual foi o tema que eu peguei? Paciência. Então, paciência, nós vamos estudar o tema paciência aqui hoje. E esse tema, ele é muito importante, ele é fundamental para a nossa jornada espírita e para a nossa transformação. Esse tema ele é peculiar.
Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Allan Kardec, ele nos ensina que, ele nos convida a olhar a paciência sobre a ótica do Espiritismo, sobre a ótica espiritual. Bom, mas eu comecei diferente, eu fui lá e falei, mas vamos definir o que é paciência. Aí eu fui lá no dicionário, fui lá na internet, no dicionário Só Escola, e aí ele trouxe assim, ó, a paciência é uma virtude que envolve a capacidade de suportar situações difíceis ou adversas, sem perder a calma ou a serenidade. É a habilidade de esperar com tranquilidade pelo resultado de algo, mesmo que isso demande tempo ou esforço. No dicionário está bem alinhado com o que está lá no Evangelho. É uma virtude, a paciência, é a nossa capacidade de suportar aflições, né? Quem aqui não tem aflições, dores? Como que a gente lidar com elas? E aqui é a nossa proposta de hoje. A gente vai ver o que é paciência, a gente está vendo o exemplo da paciência no nosso dia a dia, a relação paciência-fé. Bom, então vamos lá no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 9, lá no Bem-aventurados os que são brandos ou pacíficos. E lá no item 7. É um capítulo curto, tem 4 parágrafos. E ela começa assim, ó. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nós somos acostumados a ir lá no Muro das Lamentações todas as vezes que nós sentimos dores, né? E olha como que o texto começa lá no Evangelho sobre a paciência. Que a dor é uma bênção que Deus nos envia. Continuando. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. A dor é uma bênção. Eu consigo enxergar dessa forma, sendo impaciente? Não dá, né? Kardec nos lembra que a paciência é o exercício diário e de evolução espiritual. E é necessário a gente sempre buscar a paciência para entender as coisas da vida. Vamos avançar um capítulo aqui. Vamos para o capítulo 2 do Evangelho, que diz assim, ó. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo que foi enviado de Deus. A segunda proposta, a paciência é uma caridade. E aí o texto aqui ainda nos traz que a caridade, que aquela caridade que consiste na esmola dada é a mais fácil da gente fazer, né? Por exemplo, eu dar algo que está me sobrando. Ora, eu saio, encontro um próximo irmão que está precisando, dou uma esmola, está me sobrando uma esmola, está me sobrando um alimento, está me sobrando algo. Esse tipo de caridade é mais fácil de ser feita. Porém, a outra muito mais penosa, que é a do perdão, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Mas a gente não enxerga dessa forma, né? A gente não enxerga aquelas pessoas no nosso caminho como oportunidades que Deus nos dá para desenvolver a paciência. Eu, por exemplo, em minhas orações diárias, eu agradeço tudo
o que eu tenho de bom e as minhas dores também, as minhas expiações, as minhas provas, porque são necessárias para o meu desenvolvimento. E sempre peço paciência. Isso é verdade, eu sempre peço paciência. E o que acontece comigo? Deus me dá oportunidades de ser paciente, fica me testando, até eu desenvolver a paciência. E esses testes não vão parar até que eu consiga ser paciente. Não adianta eu reclamar, ainda mais quando eu estou pedindo. Mas vamos ver um pouquinho aqui, ó. Quando ele afirma que a paciência é uma caridade, aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 886. Aí Kardec perguntou para os espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E aí veio essa famosa frase, né, que todos nós sabemos, a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o resumão que os espíritos deu para Kardec quando foram questionados. Benevolência, indulgência e perdão. Mas o que significa benevolência, indulgência e perdão? Vamos de novo lá pesquisar. Vamos lá no livro Fundamentos da Doutrina Espírita. Um livro maravilhoso de Fundamentos da Doutrina, lá do José Benevides Cavalcante. Aí ele traz lá, benevolência é igual fazendo bem. É ajudar de algum modo a pessoa ou as pessoas que necessitam. Pode ser ajuda material, uma ajuda moral, uma informação, um sorriso de aprovação, um prato de comida, um apoio, uma palavra amiga, um gesto de solidariedade, ouvir. Isso é ser benevolente, é fazer o bem a alguém. A indulgência é igual a compreender os outros quando erram, sem prejudicá-los, sem comentar seus defeitos com o intuito de denegrir sua imagem, calar-se diante dos erros alheios, se não se pode ajudar. Quem nós pratica indulgência nessa definição? Eu sou indulgente com o erro dos outros? Ou, quando alguém erra, e eu tento auxiliá-lo, mas no fundo eu quero que alguém observe que eu estou ajudando o erro de alguém. O Luiz é indulgente. Sabe que eu faço isso? Aqui está, cala-se diante dos erros alheios, se não se pode ajudar. E vamos ao perdão, né? Perdão é igual a compreender o próprio ofensor, ou seja, não lhe desejar nenhum mal, nem tampouco transferir-lhe qualquer tipo de vingança. O perdão é um dos mais difíceis da caridade, se não for o mais difícil da caridade. Bom, mas você veio aqui para falar de paciência ou está falando de caridade? É porque a paciência é uma caridade, a gente esmiuçou um pouquinho a caridade aqui, só para falar o seguinte: sem paciência eu consigo praticar alguma dessas características, algumas dessas competências, vamos chamar assim. É como se a gente fizesse um bolo, fazer um bolo de cenoura, eu coloco a cenoura, farinha, açúcar, leite, bato tudo, vira aquela mistura homogênea. Aí eu falo, tira a cenoura daí agora. Não dá. Tira a farinha, não dá, já misturou tudo, já virou uma coisa só. Mesma coisa é falar assim: pratica alguma dessas características, dessas competências aqui sem a paciência. Eu consigo ser benevolente e impaciente? Eu posso até tentar. No máximo eu vou ser mais ou menos. Eu posso até achar que eu estou fazendo bem. Eu achar. Eu consigo ser indulgente? Eu consigo compreender os outros quando erra sendo impaciente? Vamos logo, vamos, o que é isso? Para.
não dá também. E o perdão, tão pouco, né? Eu convido vocês, a gente vai estudando aqui, para cada um dentro da sua particularidade e mentalizando, né? Se eu for impaciente, como que eu lido com as situações? Bom, vamos voltar lá no terceiro parágrafo lá do Evangelho, da definição da paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acaba por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compreensões que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Nós somos acostumados a enxergar o copo meio vazio sempre, né? É difícil a gente estar equilibrado e enxergar sempre o copo cheio. Todos nós temos as nossas dores, nossas aflições, os nossos desafios todos os dias. Tem até alguns que falam, todo dia eu tenho que matar um leão para sobreviver, né, tal. Cada um na sua dor, na sua particularidade. Mas vamos parar para pensar, para refletir. Os nossos benefícios, as compensações, as consolações que nós recebemos são maiores que as nossas aflições. Eu posso dar um exemplo, no meu caso, cada um na sua particularidade. Eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu tenho oportunidade de trabalhar, eu tenho oportunidade de estar aqui hoje aprendendo com vocês, eu tenho oportunidade de amar, eu tenho uma oportunidade de aprender, eu tenho oportunidade de enfrentar as minhas dificuldades todos os dias. Por que eu vou reclamar de pagar imposto? Eu tenho que agradecer que eu tenho condições de pagar o imposto. Por que eu vou reclamar de estudar? Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aprendendo. Poxa, todo dia trabalhando, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar empreendendo, trabalhando, fazendo algo útil. Vamos para o último parágrafo lá do Evangelho. Coragem, amigos. Coragem. Tendes no Cristo o vosso modelo. Na lei do progresso, todos nós sabemos, nascemos espíritos imperfeitos, né, ignorantes, mas com uma centelha divina, e temos que atender à lei do progresso. O nosso objetivo é chegar a espírito puro. E o nosso modelo é Cristo. Está dizendo aqui, ó, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e ele nada tinha de que se penitenciar. Não é verdade? Cristo veio, sofreu mais do que qualquer um de nós aqui, mais do que qualquer um que vocês conheçam. E ele suportou com todas aquelas características que nós vimos lá. Benevolente, praticando o perdão, né? E nada tinha para se penitenciar. Agora nós não. Nós temos. Nós temos muito para espiar sobre o nosso passado, de nos fortalecermos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes, sede cristão. A paciência é um sinônimo de cristão, do cristão. Eu não consigo ser cristão sem ser paciente. Não tem como. Não tem como. Eu
na minha blasfêmia do dia a dia, eu sou cristão. Primeira oportunidade de crescimento na minha frente, eu já quero chutar. Eu já blasfemo, já xingo. Quer ver outra coisa engraçada? Nas minhas orações, no Pai Nosso, né? Nós fizemos aqui hoje. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. Mas eu não perdoo. Mas todo dia eu faço a minha oração. E aí, às vezes, eu dou aquela embutida na minha oração ainda, me colocando à disposição de Jesus, à disposição de Deus. Faça-me instrumento de vossa paz, eu quero trabalhar em vossa seara. Aí Ele coloca algo na minha frente, para mim poder trabalhar para Ele, e eu reclamo. O que é isso? Onde já se viu? Para com isso. Eu reclamo daquele irmão de rua que fica na frente da minha casa, que fica no sinal. Eu reclamo da minha família. Eu reclamo do meu trabalho. E meu chefe? Nossa, e o meu vizinho? Não é assim que acontece? Vamos trazer alguns exemplos da paciência na nossa vida, no dia a dia? Vamos trazer ela para o nosso relacionamento familiar. Nós falamos de família agora, né? Quantas vezes nós somos desafiados, né? Pelos nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho. Quantas vezes por dia? Tenho certeza que todos nós aqui temos um exemplo, que tem alguém que nos desafia a paciência todos os dias. Mas somente a paciência nos permite, por exemplo, harmonizar o nosso lar. A gente costuma terceirizar, a gente costuma embutir essa responsabilidade no nosso familiar. Eu chego no final do dia em casa e está aquele ambiente pesado e eu falo, pelo amor de Deus, vocês não cuidam disso aqui, organização, e está tudo desarrumado, e cadê o almoço, cadê a organização, e cadê isso, cadê aquilo? Eu sou impaciente com meus filhos, com meu cônjuge, com meus pais, com sogro, sogra, parentes qualquer, com meu vizinho. Eu tenho que começar a entender que somente a paciência me traz o equilíbrio emocional e somente ela me proporciona harmonizar aquele lar. Com a paciência, eu vou começar a observar a transformação atmosférica do meu lar. A paciência vai me propiciar um lar que vai se tornar o meu refúgio. Um lugar onde ao final do dia eu vou ter muito orgulho e prazer de voltar. O meu lar vai começar a ser o meu refúgio diário. Mas impacientemente eu não consigo ter um lar harmonizado. E isso independe do outro, isso depende de mim, a harmonia do lar. Isso extrapola para o ambiente de trabalho também. O ambiente de trabalho, então, não é verdade? Aquele colega de trabalho, hein? Aquele cara é folgado. Olha a qualidade do serviço dele, eu tenho que refazer tudo. Ou senão ele não faz nada, eu faço tudo. Tendes paciência. Cumpra a sua obrigação e seus deveres. E lembra dos itens da caridade? Benevolência, indulgência, perdão. Mais um exemplo, vamos falar de algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente enfrenta um problema de saúde, um problema financeiro, alguma situação meia nebulosa, né? Só a paciência, ela vai nos permitir enxergar além dos problemas. Se eu estiver impaciente, eu não consigo enxergar além dos problemas. A paciência, ela me permite ter uma visão sistêmica, que no mundo corporativo a gente chama de
A visão, a gente faz aquela visão de helicóptero, né? A gente sobe e começa a ver além dos problemas. Eu começo a ver todas as possibilidades diante daquela situação. A paciência, ela me permite fazer isso. E ela também me permite a confiar mais em mim e em Deus, diante das situações. Vamos dizer assim, que eu fico muito mais cascudo. Eu vou começar a entender o propósito da vida, os mecanismos da vida. Como que funciona estar encarnado aqui? Não é verdade? Poxa, nós vivemos um mundo de prova e expiação. A pressa, o desconforto, a irritação está presente a todo momento, em todos os lugares. E como é que a gente lidar com essa situação? A paciência, ela vai nos trazer o equilíbrio para lidar com essa situação. Vai permitir que eu fique mais cascudo, vamos dizer assim, perante os intempéries da vida. Vamos no mais um exemplo? Esse aqui acho que é meio unânime, né? E no trânsito, como é que está a nossa paciência, né? A minha filha está aqui, fica quieta, hein? Não fala nada não. É um desafio para mim o trânsito, complicado. Todos os dias, em todas as avenidas aqui, você vê de tudo, né? Imprudência, a falta de educação, a pressa. Que a gente fica tentando entender o porquê de tudo isso, né? Mas a paciência no trânsito, em primeiro lugar, é sinônimo de segurança. Eu evito acidentes sendo paciente, me afastando daquele cara que está correndo, fazendo uma manobra brusca, não indo no tráfego certo, na velocidade correta, no sentido certo, não vou cometer infrações. O cara está passando, opa, eu reduzo para ele me ultrapassar. Ou seja, a paciência me traz segurança no trânsito. A paciência evita discussões. Eu recebi um vídeo, minha cunhada mora em Presidente Prudente, um vídeo de um senhor perseguindo o motoqueiro. Aí eles chegaram no semáforo, a moto parou e o senhor deu aquela encostadinha na moto dele. Aí ele já deixou a moto, veio, o senhor saiu do carro e já começaram a trocar bofetões. O motoqueiro correu em cima do carro do senhor e ficou em cima do teto. E o senhor subiu no carro dele, ficou os dois em cima do carro trocando bofetões. Eu ficava vendo aquele vídeo e falei, que isso? Aí o sinal abriu, os dois desceram correndo, montaram e saíram de novo. Quem estava impaciente ali? Eu acho que o único que tinha paciência é quem ficou do lado filmando, porque a filmagem ficou boa. A filmagem ficou boa. Aí eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus, qual que é o perigo das discussões? É chegar em vias de fato. E se alguém está armado? Ou eu usar o veículo como arma, que foi o caso, só que ele bateu devagar na moto, intencionalmente. Compensa ser impaciente, gente? E também a paciência vai evitar acidentes, né? Ela me traz tranquilidade e pode transformar situações cotidianas em momentos de aprendizado e de autoconhecimento. Eu sendo paciente, eu consigo raciocinar melhor, porque eu vou estar equilibrado. Eu vou estar equilibrado, então eu consigo enxergar todas as oportunidades que estão ao meu redor. Oportunidade de aprendizado, de ser útil, de ser melhor, de praticar o bem. E a paciência, ela me permite eu ter serenidade
mediante as adversidades. Mas o que é serenidade diante das adversidades, né? É a capacidade de manter equilíbrio emocional e a paz da mente, mesmo quando surgem problemas. De novo, todos nós temos problemas. Posso chamar de aflições, de dores, de imprevistos, de situações incômodas, de karma, de qualquer coisa, de encosto, né? Porque tem uma parede que fala assim, encosto, sai daqui. Né? Cada um tem e chama do que quer. Mas como alcançar essa serenidade? A gente só falou que a gente precisa ter paciência, precisa ser sereno diante das oportunidades. E aí, como que a gente alcança essa serenidade para lidar com todas essas adversidades da vida? Não tem uma receita pronta. Não tem. Mas tem uma que é o cerne de tudo. O primeiro é famoso para a gente. Conhecer-se a si mesmo. Essa frase famosa, atribuída ao filósofo grego Sócrates, né? Conhecer-se a si mesmo. Há quem fala que é anterior a Sócrates ainda, nessa frase. É fácil conhecer-se a si mesmo? Nem um pouco. E quem fala que é fácil é aquele que tem aquela soberba assim, não, tudo que eu faço é do bem, eu só faço a coisa certa. Igual o Chapolin Colorado, né? Siga-me os bons, eu sou o correto. Essa frase já nos remete a Santo Agostinho, né? Lá no item do verdadeiro homem de bem, se não me engano é no capítulo 17 do Evangelho. Bom, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre na sua íntegra as leis da justiça, do amor e da caridade, né? Mas como eu fazer para saber dos meus comportamentos, dos meus atos? Então Santo Agostinho, o que ele fazia? Todo final do dia, ele se recolhia aos seus aposentos e questionava sua consciência sobre todos os seus atos que ele havia feito durante o dia. Isso que eu fiz é bom ou ruim? Eu prejudiquei alguém? Eu fui leal comigo mesmo? Tudo que eu fiz é moral? Então ele interrogava a sua consciência sobre todos os seus atos, todas as suas ações e todas as suas omissões, aquilo que ele deixou de fazer também. Às vezes a gente deixa de fazer algo que prejudica o outro. Mas só esse questionamento ainda não é o suficiente. O que mais que ele fazia? Ele consultava as pessoas para ver se tinha alguma coisa contra ele. Que hoje no mundo corporativo a gente chama de feedback, né? No mundo corporativo, se você quer desenvolver-se na sua carreira, na sua profissão, pede um feedback ou pede informações para quem trabalha com você, para alguém da sua equipe, para o seu chefe. Como que eu estou atuando? Qual a qualidade do meu trabalho? Estou fazendo tudo certo? Estou correspondendo à minha função aqui na empresa? O meu comportamento aqui na empresa está alinhado com o planejamento estratégico da empresa? É igual à nossa evolução espiritual, lembra? Cristo é o nosso modelo. Eu sou um espírito simples e ignorante aqui, caminhando para a perfeição, para o espírito puro. E o nosso modelo é Jesus. Na empresa é a mesma coisa. Tem um planejamento estratégico onde que a empresa quer chegar e eu tenho que estar alinhado com a empresa com o planejamento estratégico. E aí eu peço um feedback. E para mim me conhecer,
Qual que é o melhor lugar para eu pedir um feedback ou me dá um toque aí, como é que eu estou me saindo? O nosso melhor laboratório é a nossa casa, é o nosso lar. Sabe por quê? Porque lá todo mundo vai falar tudo. Principalmente os nossos filhos. Né, filha? É chegar para nossa esposa, para o nosso marido, pai, mãe, filhos. E aí? Fala alguma coisa, como é que eu estou me comportando? O que eu estou fazendo? Está alinhada? Está certo? Tal? E o conhecer-se a si mesmo é a primeira coisa para nós começarmos a nossa reforma íntima, a nossa construção íntima. É conhecer-se a si mesmo. Quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas virtudes? Só que eu tenho a minha visão, mas eu tenho que pedir também informação para o outro. Como que você me vê? Que oportunidades você enxerga em mim para melhorar, para ser um homem de bem? Aqui também, controlar os impulsos. Como é que tem aquelas frases prontas? Comigo é sim, do jeito que vem, vai. Já ouviram isso? Corre sangue aqui, nas minhas veias. Não tenho paciência para isso não, hein? Tem vários, né? Bateu, levou. Bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Essa escreveu, não leu, o pau comeu. Isso aí as mães gostam, né? E os pais também, é claro. Mas eu só vou, primeiro, começar a controlar os meus impulsos a partir do momento que eu me conheço. Eu começo a me policiar, eu começo a trabalhar, eu começo a identificar os meus vícios, eu vou eliminando os meus vícios, eu vou adotando boas práticas. E aí eu vou me policiando, eu vou deixando aos poucos de agir por impulso. O que mais? Cultivar um coração pacificado. Eu não consigo ter um coração pacificado sendo impaciente. Não consigo. A impaciência me deixa furioso, me deixa com raiva, com pressa. Praticar a gratidão. Eu dei o exemplo aqui. Sempre em nossas orações, agradeça tudo. Tudo. As boas coisas e as coisas ruins que aconteceram conosco também. Elas são oportunidades para o nosso desenvolvimento. Ou para desenvolver a nossa paciência, ou para desenvolver a nossa moral. Aceitar o que não se pode mudar. Eita! Olha eu querendo controlar a galerinha lá de casa, meus filhos, esposa, no trabalho, né? Quem aqui não quer controlar, quer mudar o outro? Ou algum processo também, né? Eu passo a ser trabalhador da casa aqui, e aí eu já quero mudar tudo o que está acontecendo aqui na casa. Quero mudar os grupos, os horários, Para. Dá um passinho para trás, reflita. Ter coragem de mudar o que se pode e saber distinguir entre o que se pode e o que não pode mudar. Eu quero mudar o outro, mas eu não tenho coragem de me mudar. Na verdade, eu nem enxergo que eu preciso mudar. A minha impetulância é tanta, né? Mas saber distinguir entre o que pode e o que não pode mudar. Eu só posso mudar aquilo em que a minha atmosfera espiritual tem acesso. Só o que tem a ver comigo, ou com aquilo que eu empreendo, com aquilo que eu faço. E sempre pautado nas leis divinas, do amor, da caridade e da justiça.
E como enfrentar as adversidades, né? Aqui a gente viu vários itens para ter serenidade diante das adversidades, mas como enfrentá-las? Ora, tem algumas. Desenvolver a resiliência, a minha capacidade de adaptar diante das situações. Eu gosto de mudar tudo nos ambientes onde eu estou, do jeito que eu gosto. É assim? A minha casa, minhas regras, tudo tem que ser adaptado ao meu jeito. Não é assim que acontece? Às vezes a gente vai na casa de um parente, eu quero mudar a casa do cara de acordo com o meu jeito. Ou um filho que já casou, tem a casa dele, eu quero ir lá dar pitaco. Na casa dos meus pais, no meu trabalho. Eu tenho que ter resiliência, ter esperança, acreditar que aquilo vai dar certo, que eu vou conseguir transpor esse obstáculo. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz. Eu tenho que acreditar que eu não sou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho que acreditar que Deus está comigo. Eu tenho que acreditar que Deus nunca dá um fardo maior do que eu posso carregar. Eu tenho que encarar as adversidades lutando. Eu tenho que lutar. Mas não, o que eu faço diante da adversidade? Eu vou lá no meu cantinho e começo a orar. Deus, por favor, tira isso daqui. Tira isso do meu caminho. Lutem. Nós somos capazes de enfrentar as nossas adversidades. É para isso que estamos aqui. Nós não viemos a passeio. Nós viemos enfrentar os nossos obstáculos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa passar de ano. Nós não viemos a passeio. Cultivar a sabedoria é o que nós estamos fazendo aqui. O impaciente não consegue evoluir a sua sabedoria. Ele fica estagnado nas suas crenças, na sua impaciência, no seu desequilíbrio. Focar no que se pode controlar, acabamos de falar agora. Saiu da minha atmosfera espiritual aqui, eu não tenho mais controle de nada. Eu tenho controle de mim, do que eu faço, das minhas ações. Eu posso sim, através dos meus exemplos, influenciar minha filha, por exemplo, influenciar meus amigos, meus companheiros de trabalho. O meu comportamento, o meu equilíbrio, a minha serenidade, a minha bondade, eu posso sim influenciar as pessoas a mudarem. Mas eu não posso mudar ninguém. Praticar as virtudes, já falamos. Valorizar o que se tem no presente. Dando um spoiler aqui, no domingo, no nosso Evangelho no Lar, que a gente transmite lá no canal Conectado no Evangelho, o Adriano Meneghetti vai falar um pouco disso. Vocês sabiam que a gente passa de 20% a 30% apenas no presente? E mais de 40% a gente fica no passado e no futuro. Já prestaram atenção? Eu passo mais de 40% lá no passado, que já passou. O passado não volta, já foi. E o futuro ainda não aconteceu. O que acontece se eu ficar no passado? E o que acontece se eu ficar no futuro? Ansiedade. O passado me dá depressão, o futuro me dá ansiedade. Que, aliás, está aqui, ó, reduzir a ansiedade e o medo do futuro. O presente que Deus nos deu chama-se hoje. É agora.
Um exercício aqui, ó. Vamos trazer a nossa mente para onde está o nosso corpo. A gente almoça ou com a mente no passado ou no futuro. Não é verdade? Ou eu estou no passado ou eu estou no futuro. Eu estou no piloto automático. Eu mastigo, eu pego o alimento, eu como, mas eu não estou nem sabendo, nem prestando atenção. Quando eu tomo banho é a mesma coisa. A proposta começa a mastigar, contar quantas vezes eu mastigo, o alimento. Imagine o caminho que ele está percorrendo no corpo, no banho, lavando o cabelo, esfregando o corpo. Fica com a mente onde o corpo está. Começa a praticar. Fica mais no presente. E o piloto automático é perigoso. Eu estou dirigindo, eu não vou nem falar de celular, hein? Eu estou falando assim, eu estou dirigindo com a cabeça em outras coisas. Eu estou lá, pegar o filho no colégio, depois ir para o mercado, tem que trabalhar, nossa, aquela reunião, como é que... E estou dirigindo aqui, no meio daquela loucura do exemplo que nós demos. Bom, o que a gente pode resumir da paciência aqui? Ela é uma virtude indispensável para a nossa evolução espiritual. Ela nos ensina a lidar com as adversidades de forma serena e equilibrada. Ela nos convida a confiar em Deus e no processo da vida e nos ajuda a crescer como seres humanos melhores. Ao praticarmos a paciência, estamos desenvolvendo outras virtudes como a humildade, a tolerância, a resiliência, que são essenciais para a nossa jornada evolutiva. Aí eu gostaria de trazer aqui também um trecho do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Esse trecho que está lá no capítulo 4, fala assim, ó: a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. A paciência, ela nos permite esse equilíbrio físico, esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio social. E uma pessoa equilibrada, ela produz muito mais. Ela consegue se aproximar mais do ser cristão. Ela adoece menos. Ela cuida do corpo. Ela cuida da sociedade. E a paciência nos ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Como somos na fila do mercado, na fila do UPA, qualquer espera no semáforo, para entrar na fila da escola, na sala de aula, ou aqui na hora de ir embora, para sentar, para sair, na hora do passe. Como que eu sou? Eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que saber aguardar. E esse parágrafo aqui? Jamais te irrites. Jamais te irrites. Curto, direto. Vamos refletir, com o que a gente está se irritando? A maioria das coisas que nós estamos nos irritando são pífias, banais. Não merece a nossa atenção. Eu me irrito com tudo. Eu me irrito com o chinelo que a minha filha deixou no caminho de casa. Eu me irrito com o controle remoto que não está no lugar certo, da TV. Eu me irrito com um copo em cima da pia, sujo. Com que eu estou gastando o meu tempo? Me irritando com o quê? Eu mereço isso? O outro merece isso? Aliás, o outro
O meu próximo merece a minha presença irritada próximo dele? Que coisa, não? E a paciência te auxiliará a tudo vencer. Vencer o meu medo. Vencer as minhas provas, as minhas expiações, as minhas dores. Vencer os meus objetivos no trabalho. Vencer algo que está me impedindo de cumprir os meus sonhos, que eu estou almejando para crescer, como ser humano, como profissional, como pai. A paciência me auxiliará a vencer as minhas imperfeições, a vencer as minhas más tendências. A paciência me auxiliará a vencer tudo aquilo que me segura, que não me deixa evoluir. A paciência vai me ajudar a vencer os obsessores. Ela vai afastar os obsessores de mim. Porque a paciência me dá o equilíbrio emocional e espiritual. A paciência me proporciona a eu preencher a minha atmosfera espiritual com bons pensamentos, com boas ações, com bons hábitos. Consequentemente, eu afasto aqueles irmãos que vêm para nos sugerir coisas más. Eu fecho a porta. A paciência, ela vai me auxiliar a vencer as más influências no meu lar, no ambiente de trabalho, escolar, na sociedade. Que eu possa ter trazido um pouco mais de informação sobre a paciência para todos vocês, que vocês possam ter internalizado tudo que a gente estudou e aprendeu aqui hoje, e a proposta é que a gente comece a agir. Tudo que a gente viu aqui, vamos começar lá com conhecer-se a si mesmo. Faça exercício. Tenham coragem de perguntar para seus familiares como que você está se comportando. O que gostariam que vocês mudassem? Espera aí, deixa eu corrigir. O que gostaríamos que nós mudássemos? Tudo que eu falo aqui, primeiro é para mim, meu ouvido está mais perto do que os de vocês. Então vamos adotar essa proposta nos nossos lares, mudar nossos comportamentos, começar a praticar tudo aquilo que nos leva a ter paciência. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Luiz Carlos, nós é que agradecemos. Isso. Foi uma infinidade, né, de noções hoje. Parece uma coisa, uma palavrinha tão pequena, paciência, mas Verdade. quanto que nos ajuda e quanto que vai nos ajudar. Tão necessária. Sempre que a gente ouvir novamente a sua palestra, lembrando a todos, né, que ela está no YouTube, isso? Faz favor, venha falar aqui para a gente. Não, ela coloca, seu Henrique, o quanto antes você puder fazer isso, a gente agradece, porque nós precisamos ouvir muitas e muitas vezes para fixar e realmente conseguir trilhar esse caminho. Porque às vezes a gente pensa que tem paciência, mas está faltando muito. Exatamente. Então, eu Gratidão. fico muito agradecida. Nós é que agradecemos, viu? E agora
eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, um feliz dia da manhã e convidá-los para tomar um passe que será ministrado na nossa sala da Mãe Maria, tá bom? Uma boa noite, obrigada. Ficou bom?